amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Não sei se o título é feliz ou infeliz. É verdade que eu conheço isto há muitos anos e não faço outra coisa na igreja a não ser lecionar e pregar em diversos locais, sobretudo em seminários. Eu não sei se o programa é um programa de nível acessível ou de um nível elevado demais. Pergunto ao padre Anselmo o que ele acha. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida no nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Eu confesso, e aqui eu tomo partido de algumas pessoas que num primeiro momento não conseguem entender, num primeiro momento, né? Mas graças à nossa conversa, graças à sua explicação e aos nossos questionamentos, aos poucos, sobretudo aqueles que são leigos, vão se encontrando no nosso método, né? Vale a pena explicar aos nossos telespectadores que o nosso programa tem um método, tem passos, né? Nós aqui nos baseamos numa exegese histórica, crítica, mas ao mesmo tempo cristã, católica. O nosso método, antes de levar uma teologia sobre o texto, ele tenta buscar o sentido original do contexto no qual o texto foi escrito, né? De modo que pessoas que começaram a nos acompanhar há um ano ou mais de um ano, hoje até já fazem um trabalho missionário, padre, do nosso programa, que é divulgá-lo aos demais, né? Muito bem, fico satisfeito em ouvir um eco positivo daquilo de que se trata aqui. E depois, graças a Deus, na pastoral da igreja, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, nós já temos inúmeras iniciativas populares de se entender a Bíblia, né? É justo que um canal tão cristão católico como aqui a nossa família da Rede Vida abra-nos um espaço para que de modo mais elevado a gente encontre espaços para dialogar uma fé bíblica mais madura, mais profunda, mais coesa acerca dos textos da Escritura. Certo. E corroborando o que você acaba de falar, nós terminamos o assunto no domingo passado falando da prisão e da libertação miraculosa de Pedro. Eu tentei dar uma explicação, mas isto não tira a fé. O folclore está a serviço da fé. Exatamente. Quer dizer, como transmitir praticamente o intransmissível. Se criou toda uma história para, por dentro dela, mostrar o que mais interessa: a mão de Deus, a providência de Deus e o tempo de Deus. E gostaria de encerrar esse episódio dizendo o seguinte: Pedro aqui foi libertado. No final da vida, Pedro não foi libertado. Voltou a morrer. Ele não voltou a morrer, ele morreu. Morreu. Aqui Deus interveio e ele não morreu. Em Roma, sob Nero, ele foi encarcerado, foi sentenciado,
foi executado, morreu e Deus não interveio. Por que interveio aqui e não interveio lá? Aqui para mostrar o caráter provisório de uma libertação provisória? Acredito que não. Acredito no seguinte: no desígnio de Deus, não era a hora de Pedro morrer ainda. Pedro tinha uma outra missão ou mais coisas ainda a fazer. Quando Pedro terminou o seu ministério aos olhos de Deus, então houve sim uma segunda prisão e desta feita não foi libertado. Mas chegou ao fim da sua missão. É uma explicação bonita, sabe esta, Sim, que eu ouvi. Deus nos conduz e não permite que nós deixemos pela metade o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Sim. Estamos nas mãos dEle, Agora, nas mãos padre, providentes dEle. por outro lado, esse texto ele é proclamado, como o senhor já nos falou em outros programas, por ocasião do tempo pascal, né? Se não me falha a memória, esse ato da libertação da prisão de Pedro é em um dos domingos do tempo pascal. E agora não me lembro, né? Se é dia de semana ou domingo. É num domingo. E será que a comunidade ou a igreja não quer apontar também que para chegarmos à libertação definitiva que se dará em nossa Páscoa, junto à Páscoa de Cristo, nós precisaremos passar por libertações provisórias, né? Santo Agostinho. Bom, mas isso é bonito, coisa, mas eu não veria nenhuma raiz aí nesse texto. Mas é certo que Deus tem um desígnio a seu respeito também. Humanamente dizendo, ou falando, se pode dizer que você tem bons anos pela frente. Humanamente falando, porque sempre é possível alguma surpresa. E a morte não atinge apenas idosos. Mas, teologicamente falando, você vai ter uma vida conduzida por Deus até você terminar aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Mas quando o senhor puxa a categoria desígnio, se não bem entendida, não cairia na ferramenta do destino? Não. Está preparado só que para em vez de destino, eu falo providência de Deus. Tá no desígnio de Deus, a minha história está preparada? No desígnio de Deus, a sua história de toda a eternidade está vista, contemplada e decidida. Mas com a minha liberdade pessoal, eu não posso... Com a sua liberdade pessoal. A sua liberdade está abaixo da presciência de Deus. Você faz o que quiser e não escapa das mãos de Deus. É um tema profundo a se pensar, não? Certo. Então você tem aí, mais uma vez, uma segunda perseguição. A primeira já vimos com os helenistas de Estevão, agora querendo fazer mal não apenas a helenistas, mas pegando o núcleo, os mais responsáveis, Tiago e Pedro. Esse Tiago aqui é o famoso Tiago de Santiago de Compostela, na Espanha. É o famoso, mas é claro, embora tenha sido um centro de peregrinações, sobretudo no segundo milênio, na Europa inteirinha se peregrinava ou para a Terra Santa, ou para Roma, ou para Santiago de Compostela, na Espanha. É claro que Santiago, lá martirizado e lá enterrado, eu mesmo já celebrei naquele altar, é legendário. Você acha que o apóstolo não desceu até a Espanha? Sim. E voltar com tempo de ser martirizado ainda?
em 44, não dá para imaginar isso na antiguidade. É anacrônico. É anacrônico, não, nem na Bíblia não está. Foi surgindo uma tradição histórica, melhor, uma tradição que recebeu foros de história. Mas é uma pura tradição. E levou e leva ainda tantos a fazer o caminho de São Tiago. Não é? Famoso. É esse Tiago aqui. É o primeiro. Agora, outra coisa importante. Isto não é tradição, não. A igreja não o suplantou, não o substituiu melhor por um outro, como fez com Judas. Colocando Matias. Colocando Matias no seu lugar. Por quê? Pergunta. Porque a igreja começou a ter consciência de que os 12 tiveram um papel imprescindível, um papel preponderante no início da igreja, tornando-se as pontes entre o Jesus da história e o Cristo da fé, e recebendo uma promessa de sentar-se eles também em 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel no final da história. Vamos para o nosso intervalo. Estamos de volta. Disse bem? Falei tudo? Sim. Ficou alguma coisa nebulosa ou incompleta? Não. Agora vamos continuar o capítulo 13. Vire a página, ou melhor, você estava no capítulo 12, né? 12, Agora vai começar o 13. Então leia o comecinho apenas. Capítulo 13, versículo 1. Havia em Antioquia, na igreja Antioquia local, da Síria, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo, celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo lhes falou? Através de um profeta, evidentemente. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Bem, pare aí. Pelo menos uma pequena pausa, uma primeira pausa. Jerusalém, e nós já vimos, se tornava sempre mais uma comunidade fechada. Fechada por judeus cristãos tradicionalistas. Os helenistas, quando foram expulsos de Jerusalém, no capítulo 8 isto foi visto, tomaram diversos rumos e uns foram parar em Antioquia da Síria, uma cidade fundada por Antíoco por volta de 300 a.C., à foz de um rio importante. Bom, lá começou o primeiro contato de massa, de gente indeterminada, de gente anônima, não mais Cornélio, mostrando simpatias pelo cristianismo. E por que simpatias? Porque você sabe que os judeus tinham a cumprir 600 e mais preceitos. Bom, uma boa parte era dos sacerdotes, mas os fariseus tentavam incutir esses preceitos e sacerdotais na plebe, em geral. Sabe? E muitos desses
desses preceitos chocavam com a mentalidade mais liberal, mais aberta dos pagãos. Por exemplo, e eu já devo ter falado isso, a comida kosher. Que não é só abster-se de carne de porco, não. É todo um modo de comer que está por detrás disso. Até hoje, quando se vai à Palestina, Jerusalém, por exemplo, e eu passo por isso também, não se pode misturar leite com carne. Está no Deuteronômio. Não se pode. Então tem que ter uma geladeira para carne e outra geladeira para leite. Não se podem misturar os pratos de um e de outro. Não se pode misturar os talheres. Existem duas cozinhas completas, para uma coisa e para outra coisa. Modos de cozinhar, modos de preparar a alimentação, apenas aquilo que no Levítico se chama de puro, animais estrangulados ou com o sangue não se pode tocar. Não é? Isso aí, para os pagãos, era uma exigência um tanto assim descabida. Eles eram mais racionais na alimentação do que os judeus até o dia de hoje. Você sabe que quando se vai a um bom hotel em Jerusalém, e eu faço sempre essas experiências, levando grupos, tem um elevador chamado lift, elevador em inglês, ou elevator, Shabbat lift, elevador do sábado. Não se pode apertar o botão do andar. Ele para de andar em andar, para você entrar ou sair sem apertar o botão. Não se pode riscar fósforo. Não se pode tomar leite quente no café da manhã do Shabat, do sábado. Tá vendo? Até hoje. Ou seja, não se pode fazer nada que pressuponha esforço por parte do ser humano. Não é só esforço, não. São normas do Levítico que tiveram a sua valida no passado, mas agora são, para nós cristãos ao menos, um tanto irracionais. Nós respeitamos perfeitamente a opção deles, mas a comida para nós está secularizada. Tais razões levou a Igreja de Jerusalém a se tornar menos querida, menos simpatizante, menos... Pelo menos levou a Igreja a não se abrir para não-judeus. Abria para judeus. Ou melhor, Cristo sim, mas à sombra de Moisés. Então, aqueles que pertenciam à comunidade cristã de Jerusalém mantinham um bom diálogo com os judeus, aderiam ao Cristo, mas aquele Cristo do Evangelho de Mateus, que sempre volta a Moisés, sempre volta a Torá, e tinha muita dificuldade de criar diálogo com outros povos, é isso? É isso e mais coisas ainda, né? E mais coisas que aconteceram um pouco depois de Mateus. Por exemplo, a cristologia sempre mais elevada a colocar Jesus na esfera do divino. Isso por parte da comunidade de Jerusalém? Não. Por parte das outras comunidades. Imagine para um judeu, no Evangelho de João se vê isso claramente. Imagine um judeu imaginar que um condenado e executado pelos romanos na sua capital como um sacrílego, um enganador, era Deus.
O capítulo 6 do Evangelho de João deveria escandalizá-los bem, né? Esse era o segundo motivo. Comer a carne daquele homem, beber sangue de um ser humano, isso é impensável para um judeu que vive da Torá, que vive do livro do Levítico. Tudo isso fez com que se separassem, se fossem separando sempre mais uma da outra. Agora, a separação total, a separação definitiva, se deu à época de João, no final do século. Na virada do século. Por volta do ano 100. Na virada do século. Aí se tornaram dois movimentos religiosos distintos e opostos. E, lamentavelmente, digladiando-se entre eles para se honrar melhor a Deus. Quem o honra melhor? Os judeus ou os cristãos? Depois o cristianismo, claro, nessa empreitada aí, ganhou, né? Olhando a expansão pastoral, territorial, a adesão. Os judeus nunca foram muito proselitistas, não. No passado, um pouco mais. Hoje eles não são proselitistas. Os judeus não querem fazer proselitismo. Não fazem. Não fazem missão, não são missionários, nada. Quem nasceu judeu é judeu. Quem não nasceu judeu, se quiser, eles aceitam. Mas fazer missão, como nós fazemos, pregar o Evangelho e chamar e convidar, isso aí eles nunca fizeram. Não é uma religião missionária, o judaísmo. Mais ou menos como o budismo e algumas religiões orientais, que também não são lá muito missionárias, não. Quem é, quem não é, não é. Uhum. Certo? Muito bem. Está claro? Agora, falta explicar uma coisa. Paulo aparece aí na lista dos catequistas de Antioquia. De onde ele veio? E ainda aparece com seu primeiro nome, Saulo. De onde veio Paulo parar aí na igreja de Antioquia? Em Jerusalém sabemos que ele esteve já uma vez, pelo menos uma vez, com Pedro 15 dias. Mas agora, de onde veio? Veio da Cilícia, veio da terra dele, veio de Tarso, veio depois de alguns anos, a meu ver, de uma espécie de exílio ou silêncio forçado pela própria igreja de Jerusalém. Foi Barnabé que o trouxe de volta para ser catequista na igreja de Antioquia, que era uma igreja mais aberta, sem as amarras de Jerusalém. Mas isto é uma outra história que fica para o domingo seguinte, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, uma boa semana e para aqueles que estão em férias, continuem curtindo os seus dias de repouso merecidos. A você e a sua família, um abençoado domingo, uma boa semana, fique na paz do Senhor.